Capítulo 127 O Reino. Continente Andros, Província Dourada, território da Aliança Ming. Havia muito trabalho nos territórios Ming, Gu e Zhou. A unificação das famílias a fim de formar um único reino estava sendo colocada em prática, e cada cidadão tinha uma tarefa árdua a cumprir. Graças à coordenação do grande Elder Zhao Agao e os homens dele, os muros que cercariam o reino estavam praticamente prontos. A Companhia de Comércio Gumingzhou importou as pedras mais resistentes que o dinheiro podia comprar e todos os muros foram criados com essas pedras. Estratégia de defesa também estavam sendo criadas e cada canto do território estava sendo explorado ao máximo. Ming Xiao estava focado na tarefa de fortalecer as famílias. Ele transmitiu um pouco do seu conhecimento alquímico para alguns, que por sua vez, difundiram esse conhecimento a fim de criar um esforço conjunto para a criação de pílulas e técnicas. Caixas e caixas de pílulas saíam dos centros de produção e eram repassadas aos cidadãos. A família Zhao estava extraindo mais ferro vermelho do que ela pensava que fosse capaz. Porém, graças a essa rotina de trabalho incessante, vários Lin e vários Oolong, que eram os trabalhadores braçais das minas, estavam morrendo de exaustão, um após o outro. Devido à decadência de mão de obra, os Zhao começaram a contratar trabalhadores de toda a província dourada, porém, estes trabalhadores não seguiam o mesmo regime de trabalho dos Lin e dos Oolong, eles eram bem pagos e tinham rotinas razoáveis. Graças a isso, as minas de ferro vermelho acabaram se tornando uma das maiores fontes de emprego da província dourada. Mesmo tendo que gerenciar tantas coisas, Zhao Xin e Zhao Rei convocavam, todos os dias, o grande Elder Zhao Agao, e perguntavam sobre as notícias do continente Caos, e se Yan Xiu tinha enviado alguma notícia de Zhao Qian. As notícias nunca foram claras, por isso Zhao Agao nunca falou que eles tinham encontrado um rastro de alguém que poderia ser o Zhao Qian. Ele não fazia isso por maldade, pelo contrário, ele fazia isso para não nutrir falsas expectativas no coração dos dois. A não ser que chegasse uma confirmação certeira, Zhao Agao continuaria agindo daquela forma. A família Gu tomou as rédeas da Companhia de Comércio Gumingzhou e começou a criar filiais por todos os lados. Também, graças às aptidões para o comércio dos Gu e aos contatos que eles possuíam, tudo o que era fabricado pela companhia estava enchendo as prateleiras de inúmeras lojas do país Lua Abrasante. Qualquer um que olhasse de fora, diria que as coisas estavam indo incrivelmente bem. Contudo, os sumiços de 3 dos principais filhos daquelas famílias causavam uma tristeza que somente os seus familiares e admiradores podiam sentir. Gu Ren, apesar de ter avisado sobre sua jornada solitária, era a maior esperança de um futuro próspero da família Gu. Dessa forma, a falta de notícias sobre ele deixava os Gu ansiosos e temerosos. Min Chui também avisou que estava partindo para treinar, porém, ela nunca informou para onde ela estava indo. Ela também não levou nenhum amuleto de transmissão sonora consigo e desde que saiu do território Ming, ela ficou incomunicável. Os Ming, e principalmente Ming Zung, não ficavam sequer um dia sem rezar e torcer para que Min Chui estivesse bem, ou pelo menos que ela estivesse viva. Zhao Qian era a perda mais sentida por ali. Apesar de que a maioria das pessoas acreditavam que ela tinha partido para treinar, o desaparecimento de um garoto tão brilhante, que possuía um potencial inimaginável, era algo que ainda abalava a todos. Asterisco bang asterisco asterisco bang asterisco asterisco bun asterisco asterisco bang asterisco asterisco crash asterisco asterisco bun asterisco. Em uma arena de treinamento, Min Xiao estava lutando contra 10 pessoas das famílias Gu e Ming, porém, o mais impressionante era que cada um daqueles 10 era um elder de uma das duas famílias. A aparência de Min Xiao estava mais séria e madura, o corpo dele também estava mudado, pois aquele simples garoto que existia quando Zhao Qian partiu, tinha se tornado uma pessoa alta e musculosa.
Enquanto os 10 Elders treinavam com Minchiel, que estava acabando com eles facilmente, vários outros Elders da família Ming estavam em volta da arena e fazendo perguntas. Patriarca Xiao, nós estamos construindo um reino aqui. O senhor tem certeza que não quer construir um castelo digno de tal reino? Um dos Elders da família Ming, que estava fora da batalha, perguntou. Asterisco bang asterisco 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 Minchiel continuou o seu treino enquanto respondia, não, eu não quero que haja um castelo aqui. Neste reino, todos nós seremos iguais. Um castelo só vai servir para dividir as pessoas. Certo? O Elder concordou, antes que outro perguntasse. Alguns soldados do exército imperial estiveram aqui hoje, e propuseram um acordo para a criação do reino. Eles disseram que desde que a gente nunca ameace a soberania do imperador, e que a gente forneça uma quantia mensal, de 350 pílulas da fúria para o exército imperial, não haverá nenhum problema entre nós. Asterisco bang asterisco após socar um Elder Ming com tanta força, que o nocauteou, Minchiel respondeu, esses malditos parasitas. Por ora, dê o que eles estão pedindo. Depois, nós encontraremos uma forma de nos livrar deles. Asterisco pof asterisco 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 assim que a voz de Minchiel caiu, os Elders que estavam lutando contra ele, começaram a cair, exaustos e sem nenhuma gota de força. Esse foi um ótimo treinamento. Peguem as pílulas de recuperação que quiserem e vão descansar. Minchiel falou para os Elders enquanto se abaixava, pega uma toalha branca, do chão, e secava o suor do seu rosto e corpo. O patriarca Xiao está ficando cada vez mais forte. Toda essa força. Eu diria que o senhor já superou o seu pai. Um dos Elders da família Ming, elogiou enquanto se levantava. Obrigado, pelas palavras, mas nós ainda temos um longo caminho pela frente. Minchiel respondeu enquanto insinuava que aquilo ainda era pouco perto do poder que ele almejava. Minchiel começou a descer as escadas da arena, mas uma figura, que cortava o céu e voava na direção dele, fez com que ele parasse os seus passos. Grande Elder, Zhao. Minchiel murmurou enquanto identificava a pessoa que estava voando. Rapidamente, Zhao Gao desceu do céu e pousou bem na frente de Minchiel. Grande Elder. A que devo essa visita que parece ser tão urgente? Minchiel perguntou enquanto cumprimentava Zhao Gao. Do outro, Zhao Gao devolveu o cumprimento, sorriu, e falou enquanto entregava um amuleto de transmissão sonora para Minchiel, isso é realmente urgente. Tem alguém querendo falar com você. Minchiel demonstrou uma certa confusão enquanto pegava o amuleto. Xiao. Você está aí? A voz de Zhao Tian surgiu do amuleto. Imediatamente, Minchiel arregalou os olhos, começou a tremer, e tentou formular uma frase, Cunhe. Cunhado. É você. Quando Minchiel terminou, a voz zombeteira de Zhao Tian soou haha. É claro que sou eu. Você achou que eu morreria tão fácil? Todos vocês. Deixem-nos a sós. Somente o grande Elder Zhao Gao e eu devemos ficar aqui. Assim que aquela confirmação apareceu, Minchiel ordenou para que todos saíssem dali. Mesmo sem entenderem os motivos, os Elders saíram sem questionar. Foi aí que Zhao Tian falou novamente, rapaz. Você está machão. Quem diria que o pequeno Xiao falaria dessa forma? Ha 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 ha. Você ainda não viu nada. Minchiel respondeu, antes de deixar a ansiedade tomar conta dos seus pensamentos, e perguntar, cunhado, o que aconteceu com você? Como você está vivo? Foi mesmo o Raijin que te sequestrou? Como você escapou dele? Por que você não voltou? Quando? Antes que aquela chuva de perguntas terminasse, Zhao Tian interrompeu Minchiel.
Cunhado, se acalme e escute atentamente o que eu te direi. Eu realmente fui sequestrado por um deus, chamado Raijin, mas pode ficar tranquilo, porque esse deus está morto. Quando Raijin me levou embora, ele me trouxe para um outro continente, o continente Caos. Desde que eu cheguei aqui, eu embarquei em uma jornada de amadurecimento e aumento de força. Eu passei por maus bocados, mas graças ao Senhor Shiu aqui, eu finalmente pude entrar em contato com vocês. Eu entendo as suas preocupações e agradeço pelo companheirismo, mas saiba que eu estou seguro e perfeitamente bem. Contudo, eu preciso saber, como vocês estão. Como está a Shui, o meu pai, e o meu irmão? Gurren tem dado notícias. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Ming Xiao fez uma expressão desolada, antes de responder, cunhado. Gurren nunca entrou em contato conosco. Existem algumas informações de viajantes, que dão conta de que ele se tornou um caçador de recompensas e tem perambulado pelo continente, mas não há nenhuma informação vinda diretamente dele. A irmã. Bem. Como eu posso te dizer isso? Quando começou a falar de Ming Shui, Ming Xiao titubeou, pensando na melhor maneira de falar. Quando Ming Xiao titubeou, Zhao Tian ficou extremamente preocupado, por isso, ele não pôde evitar de pressionar Ming Xiao, cunhado, fale logo, desembuche. Aconteceu alguma coisa com a Shui. Ela está bem, não está? Dessa vez, foi a vez de Ming Xiao tentar acalmar Zhao Tian, cunhado. Eu preciso que você se acalme, e preste bastante atenção no que eu te direi. Antes que Ming Xiao terminasse de falar, Zhao Tian sentiu o seu coração apertar, e gritou, me acalmar é o caralho. Me diga logo, onde e como está a minha esposa. Vendo que enrolar, apenas deixaria Zhao Tian mais tenso, Ming Xiao resolveu ir direto ao ponto, cunhado. A irmã Shui partiu para um treinamento sozinha. Ela ficou arrasada com o seu desaparecimento e decidiu que ficaria forte ao ponto de ser capaz de matar Raijin, com as suas próprias mãos. Ninguém, além de mim, sabe para onde ela foi, mas antes de partir, ela me disse que estava indo para a Floresta Proibida, em busca de respostas e ajuda. Assim que Ming Xiao terminou de falar, os olhos de Zhao Tian lacrimejaram. Imaginar o sofrimento que Ming Shui estava passando, fez com que cada célula do seu corpo gritasse de tristeza. Contudo, a coisa mais preocupante na fala de Ming Xiao, surgiu quando ele disse, Floresta Sombria. Quando Gold saiu de lá, ele deixou o macaco rei dos ventos azuis, protegendo o local. Graças à besta, até mesmo Zhao Tian, que a conhecia e tinha Gold na sua consciência, evitava aquele lugar. Enquanto Zhao Tian começava a tremer, com medo de apenas pensar que Ming Shui tinha morrido nas mãos dos macaco rei dos ventos azuis, Gold falou na consciência dele, moleque. Não precisa se preocupar. A garota vai ficar bem. Se ela realmente deseja ficar forte e matar os deuses. O macaco rei dos ventos azuis vai perceber que eles têm uma coisa em comum. Também, o talismã que eu mandei você entregar para ela, impedirá o macaco rei dos ventos azuis de fazer qualquer mal a ela. Você tem certeza disso? Zhao Tian perguntou para Gold. Moleque. Vai tomar no seu cu. Vai duvidar das suas negas. Gold xingou enquanto demonstrava que a conversa estava encerrada. Enquanto Zhao Tian estava conversando com Gold, Ming Xiao ficou aflito com aquele silêncio. Dessa forma, ele rapidamente tentou mudar de assunto, cunhado, acredite na irmã Shui, ela ficará bem. Agora, eu também tenho boas notícias, o patriarca Zhao Xin e o Senhor Zhao Rei estão ótimos. Apesar de estarem preocupados com você, eles estão fazendo de tudo para que a família Zhao e a nossa aliança fiquem cada vez mais fortes. Quando Ming Xiao terminou de falar, Zhao Tian sentiu a alegria florescer no seu coração, e perguntou ansiosamente, cunhado, o meu pai e o meu irmão, estão perto de você. Eu vou encontrá-los, agora. Ming Xiao respondeu enquanto se preparava para correr.
Antes que Ming Xiao corresse, Zhao Agao acenou com a mão e falou: o patriarca Xin e o jovem mestre rei, estão a caminho. Você estava mais próximo de mim, por isso eu vim para cá, mas já tem 2 homens trazendo eles. As palavras de Zhao Agao foram quase que sincronizadas com os seus homens, pois quando ele terminou de falar, 2 atrozes da família Zhao pousaram perto dele e de Ming Xiao. Junto com aqueles 2 atrozes, estavam os ansiosos Zhao Xin e Zhao Rei. Filho! Você está bem? Zhao Xin gritou desesperadamente. Irmão! Onde você está? Zhao Rei também demonstrou estar desesperado. Assim que escutou aquelas vozes, Zhao Tian voltou a chorar, e respondeu: pai! Irmão mais velho! Me perdoem por tê-los preocupado tanto. Eu estou bem, e só não entrei em contato com vocês antes porque eu não sabia como fazê-lo. Asterisco pof asterisco asterisco pof asterisco. Escutar aquelas palavras trouxe um alívio tão grande para Zhao Xin e Zhao Rei, que eles não foram capazes de se controlar, e caíram de joelhos no chão. Enquanto os olhos dos 2 se enchiam de lágrimas, Zhao Xin perguntou: filho, quando é que você voltará? Aquela pergunta, partindo da boca de Zhao Xin, fez com que Zhao Tian sentisse o seu coração sendo despedaçado. Imaginar a agonia e o desespero de um pai que estava perguntando aquilo, era algo que pouquíssimas pessoas suportariam. Por um momento, um silêncio mortal imperou dos 2 lados. Contudo, Zhao Tian entendia os riscos de retornar naquele momento e não poderia se deixar levar pelas emoções. Sentido a pior dor que ele já sentiu, a dor emocional, Zhao Tian teve que responder: pai. Irmão mais velho. Cunhado. Eu não sei quando eu voltarei. Imediatamente, Ming Xiao, Zhao Xin e Zhao Rei demonstraram expressões surpresas, e Zhao Xin argumentou: filho, não diga bobagens. O senhor Xiu pode te trazer para casa. O seu lugar aqui, junto da sua família. Aquela argumentação machucou Zhao Tian ainda mais, mas ele não podia voltar atrás. Os riscos eram muito altos. Zhao Tian, me perdoem. Eu sei que o Sr. Xiu pode me levar para casa, mas fui eu quem optou por não voltar. Antes que questionem a si mesmos, saibam que tomar essa decisão foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Contudo, eu preciso que vocês entendam que se eu voltar agora, a calamidade me acompanhará e cairá sobre todos que eu amo. Eu fui sequestrado porque os deuses não querem que eu exista. No continente Andros, o imperador também não aceitará a minha existência. Eu preciso ficar forte, antes do meu retorno, senão eu não serei capaz de lidar com nenhuma dessas ameaças. Eu espero que vocês sejam capazes de compreender os meus motivos, pois se algo acontecer a vocês, por minha causa, eu nunca irei me perdoar por ter voltado como um fraco. Zhao Tian terminou a sua explicação. Apesar de difíceis de aceitar, os motivos de Zhao Tian eram plausíveis. Entendendo isso, Zhao Xin, Zhao Rei e Ming Xiao começaram a conversar com Zhao Tian sobre outros assuntos e matar um pouco da saudade. Em algum lugar indefinido. Enquanto Zhao Tian conversava com todos, Ming Shui estava estirada no chão, coberta de ferimentos. Ela estava cercada por uma vasta quantidade de plantas escuras, que não pertenciam a nenhum tipo de vegetação que ele conhecia. O belo rosto de Ming Shui ofegava enquanto a voz grave do macaco rei dos ventos azuis ordenava: humana, levante-se. Você ainda não acabou com todos eles. Assim que a voz do macaco rei dos ventos azuis caiu, Ming Shui se levantou com dificuldade, segurou firme as suas katanas, e ficou em posição de luta. De encontro a ela, cerca de 20 pequenos golems de pedra, partiam em um ataque feroz. Ah lá 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 lá, Ming Shui gritou enquanto corria na direção dos golems.